você me falou que fez a graduação em composição aqui na Unirio e que Tez, a música que a gente tocou aqui no programa, é uma composição dessa época. E essa música foi um exercício de aula, na verdade, a partir de uma escala sintética, uma escala de 9 notas que foi inventada, né? E essa escala, o Takuchian propôs que se fizesse diversos usos dela. A ideia era que era um procedimento aberto, pós-moderno. Então essa escala, tanto ela poderia ser serializada, quanto então fazendo uma música mais tipo dodecafônica ou atonal, ou então poderia se extrair dela pentatônicas. E o uso que eu fiz foi um uso mais jazzístico. Eu fiz uma espécie de uma expansão do tonalismo, fiz uma escala tonal expandida. Então ela gerou um campo harmônico específico? Gerei um campo harmônico, e aí ela vai, como ela tem muitas notas, né, de 12 ela tem 9, então cabe muita coisa ali, né? Então, mas na introdução da música, em 3, e no final você vê a escala bem assim, digamos, soletrada, em quintas, assim, e você ouve essa sonoridade do tonalismo expandido. Bem, essa música era uma encomenda de aula para a orquestra de cordas. Então o procedimento era fazer primeiro ao piano e depois orquestrar. Mas como eu sempre fui músico popular, eu acabei tocando ela com orquestra de sopros e fiquei muitos anos sem tocá-la, e por fim, agora que eu voltei para a Unirio, eu olhei de novo para ela e achei que serviria para a gente fazer uma versão de violão e bandolim, que foi isso que vocês ouviram aí na gravação. Bom, você tem uma atuação sólida, né? Vem de uma prática de música popular, de ter tocado com diversos artistas, tem teus trabalhos também gravados em CD e tal, e tem o trânsito pela universidade, hoje é professor, um dos professores acho que mais recentes aqui do Instituto Villa-Lobos, da Unirio. Como que você vê esses dois pontos assim, que não são distantes, mas também não estão sempre juntos, da música popular fora e na universidade? Eu acho que na minha vida isso sempre aconteceu de forma natural, assim. Eu sempre gostei de ler, de saber sobre música, também porque meu avô era músico, crítico de música, escrevia no jornal, mas paralelo a isso, essa vivência musical, a vivência do que se escreve sobre música, do que fala sobre música, sempre veio junto com a música. Na verdade eu falei paralelo, mas na verdade não era em paralelo. Essas duas coisas para mim sempre vieram juntas, assim. Então, ao mesmo tempo em que eu tocava assim no mercado de música, que eu comecei a tocar muito cedo, desde 18 anos, profissionalmente, porque eu era já de família de músicos e tal, eu também fazia ao mesmo tempo Unirio, como eu disse, na época em que ainda não havia música popular, mas já havia, porque a rua vai entrando na universidade. Não havia um curso assim oficial de música popular, mas os músicos da música popular já estavam aqui, claro. Inclusive os professores já estavam, o Roberto Inhatali, o Luiz Otávio Braga, que foi meu professor primeiro fora da Unirio, quando eu era aluno do SIGA, do centro do Ian Guest. Aí eu fui aluno do Ian Guest e fui aluno do Luiz Otávio Braga. Depois, quando eu entrei para a Unirio, eu passei a fazer aula com o Luiz Otávio Braga aqui. Eu acho assim que a música popular já estava vindo, né, para a universidade. A música popular é muito forte no Brasil, e depois a bipartição entre músicas, digamos, eruditas e músicas populares é uma bipartição que vem se enfraquecendo, assim, né? Então, naturalmente, esse diálogo, esse cruzamento vai acontecendo, né? Como você vê esse momento de expansão da música popular, assim, de cursos oficiais mesmo, né? Que a gente teve Unicamp, Unirio, e nas últimas décadas um crescimento significativo aí de universidades, principalmente federais, com cursos de música popular. E aí vão gerando esses perfis de músicos que já têm uma atuação expressiva fora e que agora vão ser são performers e pesquisadores também. Além de tocar, eles escrevem sobre música.
Eu acho que essa separação entre música popular, erudita e música folclórica é uma separação que remete a outros tempos, né? Remete ao século XIX, XVIII, onde havia uma diferença muito grande, digamos, entre a música que se fazia nas classes altas, a música erudita, e a música do povo, que era em sua maioria rural, e depois a sociedade vai mudando e essas classificações vão gerando tradições que de certa forma não, é claro que elas existem, mas eu acho assim, a base social que gerou essa divisão, ela já ficou para trás. Então eu acho natural que isso vá se rejuntando, né? E é interessante porque quando rejunta, tem vários jeitos de rejuntar, né? Tem vários jeitos de... Então esses jeitos vão criando novas formas de expressão, novas formas de ensino, né? Ao mesmo tempo em que também a música erudita foi a primeira que se institucionalizou, digamos assim, entrou para a universidade, os cursos de musicologia, os primeiros cursos de musicologia do século XIX tem a ver com a análise da música erudita, e depois a música popular vai, digamos que, como que pegando esse caminho assim, né? Onde ela vai, enfim, revendo esse caminho, criando seus próprios métodos, mas também com base no que já havia sido criado antes, né? Então eu vejo a música popular na universidade como um prosseguimento desse caminho, né? Que começou com a música erudita e que naturalmente vem se estendendo para a música popular, que afinal de contas é muito rica, né? No Brasil e no mundo. Queria te pedir para falar um pouco do teu trabalho solo, teus discos, quem que gravou contigo, certamente eles fizeram outros projetos junto, né, tocando contigo, e como isso chega para a universidade, já que hoje você é professor aqui da Unirio. Então, por acaso, por uma coincidência incrível, eu tô com meus 3 discos solos aqui. O primeiro é esse, que se chama O Violão do Brasil, que eu vou falar um pouco mais longamente sobre ele. Foi gravado em 2002 e lançado em 2003 e dirigido pelo Marco Pereira, logo após um período de estudos em que eu ganhei uma bolsa da CAPES para estudar arranjo e guitarra no GIT, na Califórnia, no Musicians Institute. E eu fiquei um ano lá estudando e em seguida voltei e gravei esse disco. Então esse disco tem a ver assim com essa reflexão pedagógica, digamos assim, de ter ido para Los Angeles e ter vivenciado aquelas escolas, né? A escola lá é muito rica, né? E por outro lado, no Brasil, no Rio, eu estava vivendo a coisa da explosão da Lapa, do início da Lapa. Então tocava no Bar Semente, e no Semente iam os melhores violonistas da minha geração, alguns dos melhores estavam sempre lá. Então o disco acabou se chamando O Violão do Brasil, aquele nacionalismo que é despertado mais forte ainda quando a gente está longe do Brasil. Estava na Califórnia concebendo o disco e pensando. Então esse disco tem esses dois lados, né? Então eu acho que no fundo do que a gente está conversando aqui e a minha carreira e a de muitos músicos brasileiros como a minha é uma carreira de junção. Então aqui eu estou juntando a música brasileira com as coisas que eu aprendi lá em Los Angeles e com as coisas de jazz e trazendo isso para o universo do violão brasileiro. Esse aqui é o Entre, que é o meu segundo disco. Eu gravei em 2011 com músicos excelentes também, como o Guto Virte, Kiko Horta, tem a participação do Jacques Morelenbaum no violoncelo, do Robertinho Silva nas percussões. E por fim, esse disco se chama Milagre, que foi gravado em 2016. E ele tem esse nome Milagre por causa da música do Dorival Caymmi. Mas também eu achei interessante que a palavra milagre tem os três bordões do violão, Mi, Lá, Ré, dentro da palavra. Então o nome acabou se tornando esse. Violonístico também. O nome violonístico, que mostra a questão também das letras, né? E da palavra na música, e o fato de que as notas têm nome, né? E isso é uma coisa
que me interessa enquanto professor, assim, enquanto alguém que tem uma atividade acadêmica, é o fato de que eu acredito que a música não está isolada nos sons, mas ela tem uma ligação muito forte, né? Assim, digamos que a música seja a mesma coisa, mais do que uma ligação, que a esfera social, né? Então, todas as teses que eu tinha visto no meu mestrado e na minha graduação, meu mestrado eu escrevi sobre o compositor Moacir Santos, né? O mestrado foi feito aqui, não? Foi feito aqui na Unirio. Então essas questões que apareceram no mestrado, eu fiz uma entrevista com o Moacir Santos e ele me disse: a minha música é negra, uma música negra. Então já começaram a surgir questões sobre antropologia, sociologia, né? Como é que uma música pode ser negra, o que significa isso quando o compositor diz que a própria música para dele... Para Moacir, né? O que significa para ele, principalmente. O que significa para ele, mas como ele tenta traduzir isso também em sons. Todas essas questões começaram a entrar desde o meu mestrado. Então, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu resolvi fazer logo em ciências sociais, mas então eu estudei sociologia e antropologia da música, né? Então, eu acho que a minha vivência ela é um pouco essa, de alguém que estudou musicologia até o mestrado e depois quis trazer o mundo para dentro dessa musicologia, ao contrário, expandir essa musicologia até as questões da sociedade brasileira e das Américas e das músicas e por que os músicos tomam as decisões musicais que tomam, né? Thank you.